deixa eu começar formalmente agora, não é? Essa nova etapa agora do nosso encontro, com abrindo espaço para a exposição do professor Eduardo Melo de Mesquita. O professor Eduardo... Bom, eu conheço o professor Eduardo, salvo engano, desde mais ou menos ali 2000, 2001, quando a gente se encontrou ali na PUC. Eu não tenho certeza se eu estava terminando o doutorado e ele o mestrado, ou se ele estava terminando o doutorado e eu o mestrado. Mais ou menos, alguma coisa assim. Ou os dois terminando o doutorado. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso ali. Mais ou menos isso. Então, a gente se conhece, vocês vejam, há mais ou menos 2 décadas. Daí o professor Eduardo, na época, ele trabalhava no Tribunal Regional do Trabalho lá no Amazonas. Ele trabalhava também na coordenação de cursos de especialização na Federal do Amazonas. Me convidou para trabalhar, para lecionar algumas vezes. Eu fui algumas vezes, depois eu não consegui mais, mas eu adorava ir para Manaus, né? Que quem não conhece, recomendo que conheça, que é um lugar lindíssimo, né? Maravilhoso. E gosto muito do Eduardo, que para mim uma pessoa, não apenas um baita jurista, como vocês vão verificar, e aqueles que não conhecem os escritos do Eduardo, recomendo enormemente, mas também é um doce de pessoa, ele, a esposa, não é? São extremamente acolhedores, não é? Teve uma oportunidade que eu estive lá e a minha esposa teve condições de ir comigo, meus filhos também. Então, eles são realmente pessoas gente que vale a pena, né? Gente que realmente fazem diferença. E eu gosto muito quando eu lembro, assim, às vezes a gente está triste, né? Daí a gente fala assim, pô, se tem alguma razão para a gente ter alegria, são alguns amigos que a gente tem e a gente foi construindo aí algumas amizades ao longo da vida. O Eduardo, uma coisa que eu agradeço muito a ele, por exemplo, quando ele vê alguma coisa que não está muito certa nos meus livros, ele tira uma foto, manda, fala assim, não, isso aqui não é assim, não é assado, e eu sempre levo em consideração nas atualizações. O Eduardo é realmente uma dessas pessoas que eu carrego no coração, não é? E também ele é um apreciador de bacalhau e de vinhos, e isso faz com que ele aumente ainda mais o tenha ainda mais em alta conta aqui. Eduardo, querido amigo, seja muito bem-vindo à nossa casa, ainda que virtualmente. Como mencionei na abertura de uma das exposições, esses eventos terríveis da pandemia nos criaram muitas dificuldades, mas também nos propiciaram algumas facilidades, coisas que a gente não fazia antes, agora se tornaram mais comuns. E uma dessas que a gente está mantendo aqui no nosso programa são essas oficinas que a gente faz periodicamente para os nossos alunos aqui do programa de mestrado, e ainda de maneira online. O Eduardo, embora do Amazonas, agora ele se aposentou como magistrado e agora é advogado e reside, se me corrija se eu estiver enganado, Eduardo, reside em Florianópolis. Isso. Né? Acho que você está em Florianópolis. Estou em Florianópolis agora. Então vejam só como a gente falou agora com o Renato de Brasília, falou antes com uma professora do Norte, né, que falou ali de Belém, e agora o Eduardo falando de Florianópolis. Eduardo, seja muito bem-vindo à nossa casa, ainda que de maneira virtual. É, para mim, uma grande alegria e para o nosso programa também uma grande honra tê-lo aqui conosco. Tenha a palavra pelo tempo que considerar necessário. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, meu querido amigo. Você sabe que é recíproca, aliás, é recíproco esse acalento no coração. Você também sabe, você, Janaína, sabem que moram no meu coração, no coração da Isley. É sempre um prazer enorme. E você já sabe que o convite está reiterado automaticamente para qualquer situação que, na realidade, você impõe, inclusive. Eu não preciso nem convidar. Você já diz o que é necessário e a gente acata. Mas eu queria, meu querido amigo, saudar também o programa de mestrado, a todos os que aqui estão participando dessa... Isso aqui não é oficina, isso aqui é uma indústria, né, de mestrado. Então, particularmente, a minha felicitação a todos. Na mesma linha do professor Renato, eu estou aqui mais para uma, digamos assim, uma provocação do que propriamente uma tentativa de resposta certa, como propõe o professor, ou propõe o professor de Dworkin,
mas efetivamente pedir, antes de mais nada, uma desculpa, meu querido Medina, e a todos, pela voz, porque tanto o clima mudou muito aqui em Florianópolis, e aí acredito também em Curitiba, no Paraná de um modo geral, e eu fui fazer uma coisa que normalmente o idoso deve ter certos cuidados. Como eu já atingi essa barreira dos 60, então eu estou agora ainda achando que eu sou aquele menino com 30, com 40 e pouco, e eu corro todos os dias. E no domingo passado, aliás, no sábado passado, eu fui correr aqui no Amoraville, que é um parque aqui em Florianópolis, onde eu sempre corro pela manhã, e esqueci de levar o que eu sempre levo, que é uma camisa de reserva para quando termina a corrida, você está encharcado, você troca a camisa e eu acabei cometendo esse suicídio. Então, por sinal, o evento de hoje, ele tem muito a ver com isso, porque é um bacalhau que eu costumo comer aqui em Florianópolis, na Taberna Ibérica, sem propaganda, mas ao mesmo tempo fazendo, e eu já tenho mesa cativa lá, então a minha mesa já fica reservada. Mas hoje, como eu estou no antibiótico desde ontem, e por mais 5 dias, eu vou fazer o antibiótico 5 dias, eu vou ter que fazer a heresia de beber suco de laranja com bacalhau, mas faz parte da vida, né? De qualquer forma, como diz Sêneca, a vida, na realidade, ela só é curta para quem esquece o passado, negligencia o presente e teme o futuro. Então, como nós estamos nessa fase de, digamos assim, de muitas mutações e muitas tensões, é preciso que a gente saiba viver bem essa vida, né? E é partindo desse ponto de viver bem essa vida que, na realidade, a gente começa a, digamos, a pensar isso tudo que a gente está vivenciando dentro de um contexto que necessariamente passa por uma cronologia histórica. Como bem coloca, ou colocou, o saudoso Zygmunt Bauman, a questão do interregno, né, onde os modelos que efetivamente funcionavam no passado não nos atendem mais hoje. Isso é fato. Então, nós precisamos repensar isso e, evidentemente, abreviar a cada momento dessa vida que se refere Sêneca, que longe de ser curta, muito pelo contrário, é uma vida que nos possibilita o exercício pleno dessa vivência, no tempo em que a gente efetivamente passa por aqui, e, consequentemente, abreviar esse interregno para que a gente possa ter soluções para essas situações que, na realidade, se apresentam. Então, dentro desse cenário, há muita discussão e talvez até má interpretação dessas propostas, que são propostas voltadas a soluções desses conflitos, soluções, digamos assim, dessas questões interpretativas que a lógica dedutiva não nos possibilita mais resolvê-las. Então, essas questões que nós poderíamos, no ambiente axiomático, né? E aí eu falo axiomático, já chamando, evidentemente, a atenção, não para aquele modelo de sistema que se refere a Canaris, axiomático dedutivo, mas é um sistema que efetivamente nos permita, e aí entra já uma questão que eu quero colocar logo de início, uma questão que nós precisamos refletir sobre ela. Seria o direito realmente um sistema? Ele estaria enclausurado neste sistema? Ou ele seria algo mais do que um sistema? Porque se nós concebermos o direito nesse sistema, como prevê o sistema interacional de Luhmann, fechado, nós não teríamos um vaso comunicante com a parte externa. E isso poderia, evidentemente, dentro daquilo que se chama de autorreferência, poderia causar uma implosão desse sistema. Ele não poderia se renovar. Então, dentro dessa, digamos assim, dessa lógica dedutiva que não nos atende,
E dentro desse sistema axiomático, dedutivo, que também não nos atende, em síntese, nós não podemos trabalhar hoje com o silogismo lógico, nós não podemos trabalhar hoje com o silogismo dedutivo, porque há tensões, e há tensões, na realidade, em razão da própria natureza do ambiente em que nós vivemos. Essa intersubjetividade que é vivida e vivenciada por todos nós, não nos permite que nós tenhamos aquilo que o iluminismo previu para o direito, que foi exatamente a matematização do direito. Isso não se coaduna com esse ambiente atual. As modernas constituições do mundo, elas estão efetivamente num patamar referencial que exige que nós tenhamos uma forma de solucionar tensões entre normas, vamos colocar dessa forma num primeiro momento. Então, esse modelo de solucionar tensões normativas nos exige, evidentemente não poderia ser diferente, uma necessária apreensão da ontologia dessa normatividade. E quando eu falo em normatividade, é preciso que eu faça o contraste entre normatividade e legitimidade. Por quê? Quando eu trabalho com normatividade, eu estou trabalhando, na realidade, exatamente com a lógica dedutiva. Eu estou trabalhando com o aspecto normativo que me permite, digamos, raciocinar em cima de uma norma de alta densidade normativa. Quando eu trabalho com esse tipo de norma, pode e deve ser utilizado, por óbvio, esse sistema lógico-dedutivo. Ocorre o seguinte, como dizia, e evidente com toda a razão Cícero, a tópica, ela antecede a lógica. Então vejamos o que efetivamente isso significa dentro de um ambiente mais, digamos assim, coadunado com a nossa dinâmica atual de tensões. Significa o seguinte, eu não posso pensar, por exemplo, em uma norma-regra da mesma forma que eu penso uma norma-princípio. Por razões óbvias. E há aí uma grande, digamos assim, um grande equívoco interpretativo naquilo que Alex fala e prega, não é? Então, dentro desse ambiente onde nós temos espécies normativas distintas, nós temos que fazer, evidentemente, a devida diferenciação entre umas e outras para que nós saibamos qual é o caminho a ser seguido. Então, quando nós estamos diante... Desculpem, eu vou ficar bebendo a minha aguinha aqui, porque senão vai ficar cada vez mais ressecado. Então, veja, quando nós estamos diante de um cenário de normas, regras, nós estamos dentro de um cenário que, na realidade, nos permite concluir que uma norma ela pode impor direitos e obrigações de forma definitiva. Então, veja bem, a definitividade daquilo que se impõe por meio de uma norma-regra não é aplicável àquilo que se impõe em termos de direitos e obrigações para uma norma-princípio. Por quê? Porque a norma-princípio, ela efetiva e concretamente, ela atribui direitos e obrigações prima facie. Então, quando isso é colocado desta forma, o fato de você ter uma norma com imposição de definitividade nas suas catalogações e você ter uma norma que não tem absolutamente nada de definitivo, muito pelo contrário, é simplesmente prima facie, isso traz efeitos completamente interessantes para o sistema trabalhar. Então, por exemplo, dentro de um ambiente em que nós temos um acervo enorme dessas normas princípios, a Constituição ela estabelece, por exemplo, ela estabelece o que o professor Alex chama de quadro moldura.
E o quadro moldura, ele faz uma diferenciação entre o quadro moldura e o quadro fundamento. Por quê? Porque o quadro moldura é como se nós pudéssemos aplicar uma norma de tal forma que nós soubéssemos o que está fora daquilo ali. Mas nós não temos condição de saber o que está dentro. Nós não temos condição de saber, por exemplo, qual é o limite do 189 do Código de Processo Civil com relação ao segredo de justiça dentro de determinados ambientes que, por exemplo, imponham uma tensão de princípios. Isso para o segredo de justiça. Por exemplo, nós temos uma tensão agora com relação ao direito de expressão e, evidentemente, o direito que se contrapõe a ele. Então, isso tudo efetivamente impõe o que a gente chama de sopesamento. Nós não podemos abrir mão disso, e o Habermas faz uma crítica ao Alex, talvez injusta, e o Alex tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Ele é um admirador do Habermas, mas o que houve foi uma interpretação equivocada do que efetivamente Alex propõe. E o que o Alex propõe, na realidade, não é subjetivismo, como pretende Habermas. Aliás, muito bem citado por você, meu querido amigo, ao comentar o artigo 140 do seu Código de Processo. Então, veja bem, quando nós temos essa situação de subjetividade e necessariamente digamos assim, essa colisão de normas, princípios, ela gera tensões. E o que se precisa fazer, e essa foi exatamente a proposta do professor Robert Alex, foi justamente buscar uma solução racional, não para todos os casos, mas para casos suficientes que justifiquem e justificam a aplicação do método. Então, a aplicação do método do professor Robert Alex, e é preciso que a gente faça só um pequeno acréscimo que antecede a isso. Heidegger, quando trabalha com a fenomenologia, ele fala naquilo que os alemães costumam denominar de Weltanschauung, que significa aquilo que Kant chama de mundos sensíveis, ou seja, é a visão de mundo. Welt, mundo, Anschauung é a visão desse mundo. Então, tudo isso que nós efetivamente temos a oportunidade de avaliar nesses tensionamentos é resultado dessa visão de mundo. Ou seja, os fenômenos dinâmicos dessa vida cotidiana que nós temos que faz com que essa situação se modifique. E é o que faz com que, na realidade, nós possamos adaptar o nosso presente, e é por isso que nós não podemos, evidentemente, esquecer o passado, como se refere Sêneca. Nós não podemos esquecer o passado porque nós temos que olhar com os olhos do presente o que nós pretendemos no futuro. E para que nós possamos olhar com os olhos do presente para o que nós nos propomos no futuro, é preciso que nós não, de forma nenhuma, ninguém aqui está pregando o abandono da lógica jurídica, ninguém está propondo isso. O que a gente está propondo é a conciliação disso. Então, veja bem, nós nos desvencilharmos, em parte, de um raciocínio apodítico, que é aquele raciocínio de certo ou errado, branco ou preto. Não, não é isso. A rigor, nós estamos dentro de um raciocínio estritamente aporético. E o que significa isso? Significa a maior aporia do direito, que é justamente a realização da justiça. Então, nós precisamos compatibilizar de forma muito clara, de forma muito racional, essa situação do Weltanschauung, para que nós tenhamos, efetivamente, um modelo, uma teoria do direito que proponha a realização do justo.
Então, para que nós façamos isso de uma forma coerente, todos os métodos que nós tenhamos com racionalidade são muito bem-vindos. E o método do sopesamento do professor Robert Alex é um deles. Então, veja bem, o que na realidade o professor Robert Alex propõe é, quando nós estivermos diante de normas que, digamos assim, que se tensionem, ou seja, normas, princípios que efetivamente tenham a intensidade de afetação, não é? Que se sobreponha à importância daquilo que o princípio oposto propõe, ok? Então, veja bem, toda essa estrutura de ponderação entre um princípio e outro, dentro de uma medida restritiva que se está tentando impor, seja para prevalecer um, seja para prevalecer outro, é preciso que isso entre em um sistema racional de decisão. Eu não posso, de forma nenhuma, aplicar um princípio de forma abstrata. Essa possibilidade de abstração do princípio aplicado à decisão judicial, ela é uma temeridade. Aliás, além de ser uma temeridade, ela não tem demonstração palpável, ela não tem uma demonstração jurídica para isso, né? Então, é preciso que nós entendamos que todas as vezes em que nós tivermos princípios em entrechoque, nós teremos uma situação concreta. Então, se nós temos uma situação concreta, nós temos aquilo que os alemães chamam de Intensität, que é a intensidade de aplicação, de afetação do princípio, e você tem o Wichtigkeit. Wichtigkeit significa wichtig, importante. Wichtigkeit, importância. Então, importância das razões do princípio contraposto. Então, você verifica a intensidade de interferência, que ele chama, o professor Robert Alex coloca isso, as pessoas pensam que é matemático, mas não é. A rigor é só uma exposição de letras. O que ele coloca como I é o intensidade, e o que ele coloca como W é o Wichtigkeit, que é a importância das razões do princípio contraposto. Então, a intensidade da não interferência de um princípio, quanto ela afeta na importância das razões da afetação do princípio oposto. E com base nisso, o professor Robert Alex, o que se chama de peso em alemão é Gewicht. Gewicht. Então, ele usa a letra G, Gewicht, então ele chama de peso do princípio. Vamos colocar aqui um princípio PI e vamos colocar aqui o princípio PJ. Então, é o peso da interferência do princípio PI no princípio PJ. Nada mais. Ou seja, o que ele faz é criar uma linha de raciocínio que torne racional a decisão do magistrado dentro de um cenário de tensões de princípios. Então, dentro disso, ele criou aquilo que se chama sistema triádico. O que é o sistema triádico? Não tem nada de complexo nele. A rigor é exatamente a forma analítica de demonstrar o racionalismo da decisão que o magistrado vai tomar. Então, por exemplo, dentro de um contraste entre liberdade de opinião e afetação de outro princípio, o que o magistrado faz? O que efetivamente o judiciário faz? Ele pondera a interferência ou a intensidade da interferência deste princípio no outro e as razões que, na realidade, amenizam as razões pelas quais essa intensidade deve ser provocada para não afetar o princípio oposto. Então, vejam, a partir daí, essas ponderações,
elas vão criando o que ele chama de sistema triádico, é o seguinte. Então, você tem interferência ou intensidade leve, no sentido por exemplo, princípio P1, e você tem intensidade leve no princípio P2. Se as duas intensidades são leves, efetivamente você tem uma situação em que o resultado disso dá 1. Então ele criou constantes 1, 2 e 4. Por que ele criou constantes 1, 2 e 4? Porque você vai ter... Eu acho melhor eu colocar isso no vídeo para vocês visualizarem, porque senão talvez possa... Deixa eu só organizar aqui, já colocar na página, para que vocês possam visualizar isso aqui. Um minutinho só. Conseguem ver? Sim, apareceu aqui. Conseguem ver aí, Medina? Sim, apareceu aqui. Então, veja bem, essas hipóteses de sopesamento em que o princípio PI prevalece ao princípio PJ, elas são descritas pelo professor Robert Alex dessa forma. Então, veja bem, o que significa IPIC? C é a situação concreta, evidentemente, né? Então, dentro desse contraste, desse sopesamento, você vai ter situações em que o princípio PJ, que pode ser o princípio da liberdade de expressão, que pode ser qualquer outro princípio que vocês queiram efetivamente cotejar, ele vai ter uma interferência séria, o princípio PI vai ter uma interferência séria, e as razões, a importância das razões opostas vai ter uma importância leve. Então, neste caso, o princípio PI, ele prevalece sobre o princípio PJ. Da mesma forma, se o princípio PI tem uma interferência média e o princípio PJ tem uma interferência leve, então esta situação que, na realidade, vai impor uma restrição ao princípio PJ, ela deve ser aplicada. Por quê? Porque o sopesamento prevalece para ela. Da mesma forma, se for séria a interferência do princípio PI sobre o princípio PJ, no caso, o princípio PJ tendo uma interferência média. O oposto é exatamente é só inverter digamos assim, as escalas, né? Então, você vai ter, por exemplo, na situação oposta, você vai ter o princípio PI na situação concreta como leve e, evidentemente, as razões ou a importância das razões do princípio PJ, elas são sérias. Então, neste caso, o princípio PJ prevalece diante do princípio PI. Ok? Então, veja. Tem uma zona que é a zona em que, efetivamente, esses dois ambientes se igualam, que é exatamente quando eu tenho razões ponderáveis tanto para um lado quanto para o outro, e efetivamente essa é a zona do impasse. Então, nessa zona do impasse, essa zona do impasse é que gera a grande discussão acerca da discricionariedade, Medina, e acerca da grande confusão que é feita com relação à tese do professor Alex. O professor Alex só desenvolve a discricionariedade judicial, que é o que ele chama de discricionariedade estrutural, nessas hipóteses, e somente nessas hipóteses, em que a interferência, ou a intensidade da interferência do princípio P1 e a importância das razões do princípio PJ estão rigorosamente iguais. Então, quando ela chega nessa zona de tensão, em que nós temos, por exemplo,
sopesadas todas as razões. E isso aí pode ser feito, inclusive, experimentalmente por todos vocês, colocando razões pelas quais, por exemplo, é válido ainda exigir a carteira de vacinação como imposição para os atuais modelos em que nós estamos vivenciando? Vamos discutir. É uma questão evolutiva, dinâmica. Será que nós estamos na mesma situação em que estávamos quando isso foi exigido pela... Então, são razões para que essa intensidade seja justificada da não interferência e as razões opostas sejam sopesadas. E isso coloca numa escala de valores. Claro, isso aplicado de forma errada é um terror. Mas não é para isso que o modelo do sopesamento e a estrutura triádica do professor Alex foi criado. E nem ele disse, e nem pretendeu, e jamais poderia ter pretendido dizer que isso resolve todas as situações. Agora, também não é por isso que nós vamos, evidentemente, e aí sim vem uma discordância direta ao professor Ronald Dworkin, no que diz respeito à resposta certa. Desculpa, isso é utópico. Nós podemos, sim, buscar essa resposta. Nós podemos buscar o ótimo, que é exatamente a confusão que é feita no que diz respeito à comparação do professor Robert Alex com direitos fundamentais, princípios e direitos fundamentais. O professor Robert Alex nunca fez isso. O professor Robert Alex, ele compara princípios com mandatos de otimização ou mandamentos de otimização. Até porque a fundamentalidade que se prega aos quatro cantos, isso não é nota do professor Robert Alex. O professor Robert Alex jamais pensou em dizer que norma-regra não é fundamental. Muito pelo contrário. Então, essa história de direito fundamental só ser princípio, não tem absolutamente nada a ver com a teoria do professor Robert Alex. Direito fundamental, ou seja, a matéria fundamentalidade pode estar inserida numa norma-regra. E é inserida em norma-regra. Vejamos um exemplo que normalmente se trata como norma-princípio. O da legalidade. Qual é o contraste a ser feito com relação a isso? Isso é uma norma-princípio? Por que taxar de princípio da legalidade? Nula pena sem lei que estabeleça. Quem foi que disse que isso é um princípio? Por que é um princípio? Então, nós temos inúmeras situações. Anterioridade. Qual é o contraste com relação a isso? Então, é preciso que nós estejamos, assim, sintonizados com essa dinâmica de raciocínio, pautada, evidentemente, em critérios racionais de solução de tensões, para que nós tenhamos, aí sim, uma possível, futura e esperada teoria da decisão judicial. Que nós tenhamos uma teoria do direito adaptada a esta nova situação. Porque é o que normalmente, o equívoco cometido na realidade, e Theodor Fives e Niklas Luhmann colocam isso de forma muito interessante, não é? A reconstrução de sentidos é a real busca do intérprete. Então, ele reconstrói sentidos, não é? Não é a busca de significados. O professor Terço Sampaio Ferraz coloca isso de forma categórica. A nomocracia normativa, como bem se refere o professor Fábio Conder Comparato, isso não se aplica a esse modelo atual. Essa norma, ela é uma norma dinâmica, ela é uma norma que ela fica em ebulição. E esses modelos... E esses modelos, eles se renovam. E eles se renovam por imposição da própria Weltanschauung, ou seja, a visão de mundo, a que se refere Heidegger e Kant como mundos sensíveis. Então, toda essa estrutura de pensamento
voltada para uma solução desses, digamos assim, desses embates entre essas normas, que são normas, princípios, que não estão pautadas em fundamentalidade. Não há nada disso. Elas são normas que estão aí e que vão gerar necessariamente, e isso faz parte, tanto assim que a norma princípio, que hoje possa vir a ser preterida nesse sistema de sopesamento, ela permanece válida. E num outro contraste, com princípios diferentes, ou até mesmo com os mesmos princípios, mas com ambiente fático e jurídico, razões fáticas e jurídicas distintas, inverta. E nem por isso o princípio deixará de existir e deixará de ser válido. O que não ocorre com a norma, regra. A norma, regra, ou ela vale ou não vale. É a história do tudo ou nada. Se ela é uma norma, regra, ela vale. Se ela é uma norma, regra e não é mais aplicável, deixou de ser norma, não vale mais. Então, isso é muito importante para a gente, digamos assim, provocar essa discussão e, evidentemente, deixar isso para que vocês que estão agora no mestrado, né, possam evoluir nessa análise e, evidentemente, construir raciocínios que, na realidade, aprimorem isso, né? Em nenhum momento o professor Robert Alex assegura, como eu falei, esse procedimento, esse método a todas as situações. Isso não é possível. Há situações que realmente não dá para aplicar. Mas, pelo número de situações em que ela se aplica, o método se justifica. Então, meus queridos amigos, meu querido Medina, isso é uma síntese do que nós, dentro daquela estrutura que montamos no nosso último trabalho, que foi a 4ª dimensão do direito. Último não, mais recente. O mais recente, isso. Eu já estou trabalhando na convencionalidade agora, então já deve estar, digamos assim, já está com 80% do caminho andado. Mas provocar essa discussão, e mais do que isso, eu na magistratura, eu fazia muita questão de... Era até uma forma bem diferente de tratar as partes. Apesar de a gente olhar a narrativa que vem nas peças, dentro da dinâmica da justiça do trabalho em especial, que é uma dinâmica um pouco diferente, ela exige esse contato muito próximo com o fato cru. Então, a partir do fato cru, eu posso, enquanto magistrado, realmente fazer justiça. Porque se eu me pautar em narrativas, é uma questão perigosa. Claro, eu tenho que associar isso. Mas eu dizia normalmente para as partes, e principalmente para o reclamante, perguntava a ele por que ele estava ali. Qual era a razão da insatisfação dele, o que ele pretendia, deixava ele à vontade para ele fazer a ebulição de fatos. E, às vezes, pasmem, isso praticamente destruía a narrativa. Então, às vezes, a construção que estava ali numa narrativa de papel, ela ia por água abaixo. Então, o que a gente precisa nessa fase, nessa quadra histórica, é justamente dar valor aos fatos puros. Claro, essa busca pelos fatos, normalmente ela vem por meio de alegações. Então, esse objeto cognoscível, que se chama fato, por vezes é um pouco complicado para o ser cognoscente, no caso, o magistrado, o intérprete, apreender. Mas ele tem que fazer o possível para otimizar essa apreensão. Então, fazer o possível não significa que você vai apreender o fato, mas o que você puder fazer para que narrativas do fato não impeçam esse acesso, você deve fazer. Então, é muito importante que essa dimensão que eu costumo dizer, e aí volto a FIVEG,
E Perelman também, não é? E Perelman, se você pegar, por exemplo, toda a estrutura tópica dentro desse cenário de Fidek, de Perelman, você vai ter um modelo que, na realidade, ele não é contrário ao modelo sistêmico ou sistemático. Canaris diz isso de forma muito clara. Canaris diz, ó, não vejo incompatibilidade nenhuma entre a tópica e o sistema, com todas as letras. Então, basta que nós saibamos conjugar esses fatores até para aperfeiçoar o sistema. Por meio dos topos, por meio do raciocínio tópico, que na realidade ele é uma construção que parte dos fatos, você pode aprimorá-lo, chegar efetiva e concretamente numa conclusão a ser inserida no sistema. Isso sedimenta o sistema, isso faz com que o sistema possa rejuvenescer, possa oxigenar. E aí a gente destrói um pouco, quer dizer, destrói não, a gente desconstrói um pouco a questão da autorreferência. Não é? Esse sistema, essa questão da autorreferência, ela comete alguns pecadinhos que a gente precisa discuti-los também. Então, em síntese, a escolha desse nosso tema, o sistema da proporcionalidade ou sopesamento à luz da quarta dimensão, é porque esta quarta dimensão, ela passa nesse raciocínio tópico. E não apenas fato, valor e norma, mas isso, evidentemente, requer uma outra oportunidade para a gente poder, digamos, discutir mais sobre esses assuntos, né? E de antemão, eu quero dizer que vou disponibilizar, meu querido amigo, 5 exemplares do meu livro mais recente para que você sorteie entre os nossos queridos mestrandos aí. Espero que gostem. Se gostarem, comentem e tenham contato direto com o autor, se assim desejarem, tá bom? Era isso, meu querido amigo. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Brilhante exposição, tema complexo e não apenas complexo, mas muito mal compreendido entre nós aqui em terras brasileiras. Há muita confusão a respeito. Você falava nesse panprincipiologismo, né? Eu lembrei aqui, por exemplo, do que está ali no inciso 3º do artigo 5º, que veda a tortura. Né? Então, se a proibição de tortura é um princípio que pode ser sopesado com qualquer outra coisa que está ali no inciso 3º, perdão, no artigo 5º, como muita gente tem dito, né? Inclusive a gente vê julgamentos, às vezes, do Supremo Tribunal Federal isso sendo feito. Eu posso, sei lá, veja, fazendo uma leitura errada, como às vezes a gente vê sendo feita, a gente pode, por exemplo, ponderar, entre aspas, o inciso 3º do artigo 5º com o inciso 35 do artigo 5º. E eu digo assim, não, em nome do acesso à justiça, eu posso deixar esse princípio que proíbe a tortura de lado e tal. O que é um absurdo. Né? E isso revela como a teoria do Alex, que a gente pode até discordar, eventualmente, mas como essa teoria tem sido mal usada entre nós, né? E eu tenho a impressão de que ele deve ficar muito triste sabendo do que tem sido feito com a doutrina dele aqui entre nós, né? E quando você falou daquela situação em que, eventualmente, a gente acaba se valendo da discricionariedade, me lembrei daquela doutrina do Atienza, que fala dos casos trágicos, né? Isso. Em que não tem uma solução, e dificilmente a gente vai ter uma solução pronta, ou a gente pode chegar a uma solução no sistema, né? Eduardo, a gente está apurado. Antes de passar essa pergunta, eu queria... Medina, deixa eu só complementar uma coisa diante dessa situação que você colocou, porque realmente o professor Alex fica estupefato com a má interpretação, mas eu não sei se é proposital, eu não sei exatamente qual é o objetivo, mas, enfim. Quando ele sistematizou a proporcionalidade, que inclusive já é aplicada no Tribunal Constitucional Alemão, e efetivamente nós temos situações, por exemplo, que mostram esse escalonamento de aplicação, há um caso emblemático, não é? Alemão, evidentemente, no qual foi exigida digamos,
a participação em curso de um cabeleireiro que colocou máquina automática de cigarro no salão dele. Então, o local, as normas de conduta do local impunham isso a ele. E, evidentemente, ele teve que recorrer ao judiciário para que isso fosse apreciado, evidentemente. E a apreciação do judiciário não poderia ter sido outra, no sentido de dizer que essa expertise ela era absolutamente inadequada. Veja bem, inadequada para o fim pretendido, que era justamente a proteção à saúde. Né? Isso não tinha absolutamente nenhum viés de sequer adequação. Então, essa é a primeira escala. Né? Essa é a primeira escala. Que a medida restritiva seja adequada. Então, essa é a primeira escala da teoria. Então, você já afasta a adequação, você já afasta daí. Você não chegou nem na ponderação ainda, não chegou nem perto do sopesamento, ou aquilo que se chama de proporcionalidade em sentido estrito, que também é uma coisa equivocada. Né? Você pode ter um subprincípio de um princípio como sendo ele próprio, não tem sentido. Isso foi até uma crítica que eu fiz na minha tese de doutoramento com relação a esse aspecto. Então, e aí você tem, por exemplo, situações também similares no direito alemão. Você tem uma situação em que as gôndolas dos supermercados estavam vendendo certos produtos de chocolate, mas eram feitos com flocos de arroz também. Então, para evitar que isso causasse algum tipo de equívoco do consumidor, né, houve uma imposição de que, na realidade, esses produtos fossem retirados das prateleiras. E aí veio a apreciação. É adequado tirar das prateleiras? É adequado. Mas não é exigível, não é necessário, porque há outras medidas que você pode adotar que efetivamente mitiguem esse tipo de problema, por exemplo, o próprio exercício da atividade econômica. Né? Então, por exemplo, aí você já está no segundo plano, que é justamente a necessidade ou a exigibilidade da medida. Somente quando superados esses dois estágios, adequação e exigibilidade, aí sim você passa para o sopesamento. Então, quer dizer, sopesamento é um outro grau dessa teoria, que aí sim você vai aplicar essa questão toda do sistema triádico, fazer isso de forma racional, para ponderar e efetivamente poder aplicar. Interrompi você, meu amigo. Não, de maneira alguma. Eduardo, eu sei que isso demandaria muito tempo, mas se você pudesse, em 2, 3 minutos, que é o que falta aqui para chegar às 5 horas da tarde, dizer qual é a principal diferença entre as doutrinas, que aqui no Brasil também têm sido misturadas, entre o que sustenta o professor Alex e o professor Dworkin. Em que você colocaria para os nossos alunos? Qual é, a seu ver, o que é mais marcante, vamos dizer assim? Veja, o grande aspecto das duas teorias é que as duas teorias têm um ponto fundamental de encontro. O ponto fundamental de encontro é justamente a axiologia. Ou seja, é justamente o aspecto valorativo que entra em cena. Por isso é que o professor Robert Alex desenvolveu a teoria do neopositivismo inclusivo, ou alguns já estão chamando até de não positivismo inclusivo. Né? Então, aquela situação de defender aquele positivismo jurídico de Hart, né, que foi defendido por Friedrich Miller, que efetivamente despontou e ainda desponta equivocadamente, porque fora de contexto, né, isso foi claramente afastado por Dworkin. Então, Dworkin, na mesma linha de Alex, e aí a divergência só digamos assim, de formas de visualizar o mesmo problema, mas o aspecto de grau não é de forma nenhuma estabelecido em nenhuma das duas teorias, e sim de qualidade.
qualidade de normas e não grau. Ou seja, uma não é superior à outra. Então, a partir do momento em que nós temos essa, digamos, esse encontro, as discordâncias são discordâncias pontuais. Por que são discordâncias pontuais? Porque o professor de working prevê que, na realidade, a resposta certa existe e, ao contrário, o professor Robert Alex diz, não, eu não posso ter essa resposta certa. Essa resposta certa, ela é um grau de alcance que eu não consigo chegar nele. Posso chegar, mas eu não posso dizer que essa resposta certa existe. Então, eu posso otimizar, eu posso tentar chegar lá, eu posso chegar no ótimo, não é? Eu posso chegar no ótimo. Eu busco, é o mandamento de otimização a que se refere o professor Robert Alex. Mas a resposta certa, isso é um pouco delicado. Eu não vou dizer utópico, mas é delicado. Então, meu amigo, em síntese, os pontos de aproximação, eles são bem maiores do que essa discordância. Essa discordância é uma questão só de certo e errado, e isso a gente poderia discutir aqui 40 anos sobre isso. Eu tentei sintetizar mais ou menos isso que você está falando. Claro que não com o mesmo brilho, muito longe do brilho com que você expôs nos meus livros de processo civil. Eu também escrevi um livro sobre execução e a parte inicial do livro é dedicada à análise dessas concepções doutrinárias também. Mas, meu Deus, aprendi demais. Eu estou certo de que muitos do que estão aqui presentes, das nossas alunas, nossos alunos também aprenderam demais. Ficaríamos aqui te ouvindo, Eduardo, por muito mais tempo, mas estamos já aqui com a professora Gisele, que saúdo desde já, antes de fazer uma saudação formal, e, ao mesmo tempo, eu passo a palavra, se a professora Gisele permitir, mais uns 2 minutinhos, para ver se alguém tem alguma pergunta, porque, de repente... Claro, com certeza, professor Medina. É um prazer ter ouvido, ainda que pouquinho, professor Eduardo. Uma maravilha aí. O passeio, Canaris, Alex, uma maravilha. Fico feliz. Obrigada. Que bom. Que coisa, né? Eu lembro que eu conversei com o Eduardo faz muito tempo, não vou ficar falando de tempo aqui, e a gente falava disso, né? De como essas coisas são mal compreendidas. Lá atrásão, né, Eduardo? Lembra? Isso. Lá atrásão. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Quer aproveitar aqui antes da gente passar para a professora Gisele? Bom, Eduardo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi para mim uma grande alegria poder rever você, ainda que de maneira virtual. Espero estar aí em Florianópolis. Meu escritório tem uma filial aí em Florianópolis. Eu espero estar aí em breve. Por favor, né? Daí a gente combina de comer um bacalhau e tomar um vinho juntos. E escolha a vinda para uma sexta-feira, porque aí a gente já faz você já conhece o rodízio. Eu achava que, ao aposentar da magistratura, eu ia aposentar, mas foi um ledo engano. Na realidade, foi muito pelo contrário. Estou trabalhando mais do que efetivamente na magistratura. Então, a gente está passando os dias aqui, trabalhando direto, e será um prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Obrigado, Eduardo. Obrigado mesmo, mas é uma honra para o nosso programa de mestrado tê-lo recebido aqui, Eduardo. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Um grande abraço. Abraço. Obrigado, Eduardo.